Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos continuam alegres por estarem na presença de Deus? Parece que assim os irmãos estão assim meio tristes. Quem que está alegre aí? A Bíblia, ela nos faz entender que na presença do Senhor há fartura de alegria. E este é o motivo da nossa alegria, é o Senhor. Quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus me confia para estar falando do seu bendito e eterno amor. Louvar a Deus por mais um ano estar pregando no Aviva Maranhão. Já são vários anos pregando neste evento e quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, por sempre estar se lembrando da nossa pessoa. Aí, pastor Rafael, a sua muito digna esposa, a pastora Denise, Deus abençoe esse casal que tem feito um excelente trabalho neste campo, nesta cidade. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Fabiola, que está me acompanhando. Eu fico assim, me tremendo todinho pregando perto dela, entendeu? Que a pregadora é ela, eu sou só o contadorzinho de história, tá bom? Louvar a Deus aqui pela vida de alguns companheiros, alguns amigos, como o pastor Eden Carlos, que é conferencista internacional. Esse homem de Deus, Deus continue abençoando esse servo de Deus, esteve conosco na Venezuela esse ano já. Deus continue abençoando ele, a sua família de forma especial. Meu amigo pastor, pregador, Fabrício, esse homem de Deus, e juntamente com a sua esposa, a cantora Domilene, Nomilene, que nos recebeu ali muito bem, ali na cidade de Barra do Corda, tá bom? O meu amigo Pé na Estrada, esse homem de Deus, juntamente com a sua esposa, que também me recebeu muito bem quando morava ali em Belém. Deus continue abençoando a cantora aqui de Dom Eliseu, a cantora Josiane, junto com seu esposo, a cantora Gesilene Silva, né, a cantora Noêmia Ribeiro, o pastor Danilo ali de Viana, a pregadora Rai. Deus continue abençoando a senhora ali, usando poderosamente os demais pregadores que aqui estão, o pastor que está acompanhando, o pastor Isaías, tá bom? Tem um outro pastor ali atrás também, pastor Rosivan, pastor Felipe. Sintam-se todos abraçados, que Deus continue abençoando todos de forma especial. Louvar a Deus pela vida de todos os internautas que estão aí assistindo pelas redes sociais, e não posso deixar de falar também do meu amigo Flávio Produções, que é o produtor aí mais top que nós temos no estado do Pará. Deus continue abençoando ele de forma toda especial. Gostaria que a igreja que já se encontra sob os seus pés, quem trouxe a sua Bíblia, abra-nas conosco, no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 6, no versículo de número 15. Glória a Deus. Somente o versículo de número 15 do capítulo de número 6 do livro de Neemias. Quantos encontraram, dê um sinal por bondade, dizendo: Jesus é bom.
Diz assim a palavra do Senhor: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Eu quero repetir novamente esse versículo. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Os irmãos, podeis assentar por bondade, e tem a plena liberdade de glorificar, de exaltar e de bendizer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da santa e poderosa palavra de Deus, os textos que ora fizemos a leitura envolve uma classe em seu contexto, classe esta que ascendera das entranhas de um teraíta que aparece na história bíblica cerca de 600 anos após a geração de Noé. Teraíta este por nome de Abraão. Esta classe em especial, que descende de Abraão, cresceu e se multiplicou, conseguiu superar os 430 anos de escravidão egípcia. Saiu do Egito sob os comandos de Moisés e suportou os 40 anos de peregrinação nos desertos, nos vales e nos montes, e por fim, aos comandos de Josué, adentrou a terra prometida. Esta classe, este povo, adentrou o período dos juízes de Israel, que começou com a morte de Josué e encerrou com a coroação de Saul, primeiro rei de Israel. Esta classe suportou esses cerca de 400 anos de dificuldade espiritual, de crise, que fora o período dos juízes. Entrou no período da monarquia, e perceba que este povo viveu 120 anos no reino de Israel, em uma fase unida. Perceba que esses 120 anos cobre os reinados dos 40 anos do reinado de Saul, dos 40 anos do reinado de Davi e dos 40 anos do reinado de Salomão. Perceba que Salomão morreu no ano 931 antes de Cristo, e quando Salomão morreu, o seu filho Roboão se assenta no trono. Porém, o reino de Israel se rompe, se divide em Roboão, fazendo assim dois reinos: reino do norte, Israel, que acompanhou Jeroboão, que teve como identidade religiosa o Monte Gerizim; reino do sul, Judá, que acompanhou Roboão, que teve como identidade religiosa
o templo que ora fora erigido por Salomão em Jerusalém. Porém, nem o reino do norte Israel, nem o reino do sul Judá se mantiveram íntegros, se mantiveram equilibrados, se mantiveram fiéis a Deus. A apostasia, o sincretismo religioso fez com que a potente Assíria, no ano 722 antes de Cristo, dizimasse o reino do norte Israel. Daí então Deus deu 100 anos de oportunidade para o reino do sul Judá se arrepender da sua dura cerviz, voltasse para ele com arrependimento, viesse se encontrar com ele arrependido. Porém, perceba que nesses 100 anos que Deus dá de oportunidade para Judá, Deus levantou profetas como o profeta Isaías, seu contemporâneo Miqueias, o profeta Jeremias e o profeta Abacuque, que são profetas pré-exílio, ou seja, que profetizaram antes do exílio babilônico. Estes profetas entraram com mensagens ásperas, mensagens duras, a fim de que Judá se arrependesse. Porém, Judá não quis se entregar de volta, não quis se arrepender, e o cativeiro foi inevitável. Cativeiro este que ocorreu em 3 etapas, 3 fases. A primeira no ano 605, a segunda no ano 597, a terceira no ano 586, todas essas datas antes de Cristo. Na primeira fase é levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na segunda vai 10.000 dos nobres, dos príncipes de Judá, incluindo o jovem sacerdote, que mais tarde foi chamado para ser profeta, por nome de Ezequiel. E na terceira fase foi a fase que os muros de Jerusalém e o templo foram derribados. Perceba que no ano 539 antes de Cristo cumpre-se 2 grandes profecias profetizadas por 2 grandes profetas. O primeiro profeta foi o profeta Isaías, que no capítulo de número 45 profetizou acerca de Ciro o Grande, que arrebentaria os ferrolhos de ferro da Babilônia. A segunda profecia foi profetizada por Jeremias no capítulo 25, verso 11 e verso 12, que o cativeiro babilônico duraria apenas 70 anos. Pois bem, é no ano 539 que esta profecia se cumpre, pois Deus levantou Ciro para subjugar a Babilônia. E o que me chama a atenção é que agora, quando a Babilônia é subjugada, no ano 538, Ciro assina um decreto permitindo que os judeus pudessem regressar para Jerusalém para restaurar o seu templo, restaurar a sua religião, edificar os muros da cidade. Perceba que logo regressam para Jerusalém cerca de 50.000 judeus aos comandos de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Eles chegam em Jerusalém, levanta o altar. Depois de levantar o altar, eles levantam o alicerce do templo, passam por uma grande oposição por via dos samaritanos, e a obra fica parada
espada por cerca de 16 anos. Daí então, Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta o profeta, aleluia, o profeta Zacarias, para despertar o povo de Judá, que por fim conseguem levantar, concluir o templo de Jerusalém. Porém, os muros da cidade, eles não conseguiram levantar. Passa-se 90 anos, desde que os primeiros judeus, os 50 mil, voltam aos comandos de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, para que entre no cenário bíblico um homem por nome de Neemias. Neemias vai entrar no cenário bíblico como um homem que foi chamado por Deus. Este Neemias nos serve como inspiração. Este Neemias foi um protagonista que superou, foi um protagonista, aleluia, que atravessou fases difíceis, fases caóticas, para cumprir uma ordenança, para cumprir um chamado, para fazer o seu legado, para deixar marcas de um servo que foi chamado por Deus. O que me chama a atenção aqui é que quando Neemias entra no cenário, ele tem uma incumbência, ele tem uma missão de fazer, de construir o muro de Jerusalém. E o texto que pela qual nós fizemos a leitura nos mostra que ele concluiu, nos mostra que ele terminou, nos mostra que ele teve sucesso naquilo que ele foi chamado. O resultado que Neemias teve é o resultado que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus tem que ter. O que, pastor? Ter sucesso, concluir, terminar. Por quê? Porque tem gente que até começa, tem gente que até inicia, mas não termina. Eu quero te dizer que começar, todo mundo começa. Até quem não tem chamada começa, mas para terminar, só quem foi chamado para servir um propósito eterno. Eu vim aqui nesta noite pregar para quem foi chamado para servir um propósito de Deus. Eu vim aqui falar com você que está aqui nesta noite, e você que vai assistir essa mensagem pela internet. A marca-se de que tu foi chamado não é o começo, porque o começo todo mundo inicia. A marca que tu foi chamado é a conclusão. Por quê? Porque Deus não chama ninguém só para começar. Deus não chama ninguém só para dar início, só para dar o pontapé de começo. É visto quem é chamado é quando ele começa e termina. Remancho e rabacanto rébia, aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Tem muita gente que começa, tem muita gente que inicia, pastor Rafael, é muita gente naquele afã de começar, aleluia. O que me chama a atenção, aleluia, é uma certa feita em Moisés, é que Moisés não ficou impressionado pela sarça que começou a incendiar, não, porque as sarças incendiavam sozinha, mas logo se apagava. O que impressionou Moisés foi a sarça que permaneceu acesa até o final. Aleluia, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus.
Oh, aleluia. Perceba que Neemias começa, o texto que nós lemos, aleluia, é categórico. Ele mostra que ele começou e ele terminou com 52 dias, aleluia. Aí alguns olham e dizem: pastor, será que esse homem não passou por luta? Porque se nós pegarmos somente o capítulo de número 1 e o capítulo de número, aleluia, 6 e versículo 15, se a história de Neemias tivesse enclausurada somente ao capítulo 1 e ao capítulo 6 versículo 15, nós iríamos dizer: ele não passou por luta, é por isso que ele teve sucesso, ele não teve adversidade, é por isso que ele conseguiu vencer. Porque tem gente que quando olha alguém concluindo vai dizer: é porque ele não passou por tempestade, é porque o gigante não se levantou no arraial, é porque não tinha muros pela frente. Mas eu quero dizer para você e colocar diante de você agora que Neemias enfrentou 3 grandes causas. Neemias enfrentou 3 grandes causas que nos descortinados tempos tem parado muita gente. Essas 3 causas. A primeira causa, aleluia, é o cenário. Perceba que Neemias vai perguntar para Anani, um dos seus irmãos que havia vindo de Jerusalém. Neemias estava na fortaleza de Susa, servindo o rei Artaxerxes como copeiro. Então Neemias vai perguntar para Anani: Anani, me diz uma coisa, como é que está os judeus que regressaram para Jerusalém e aqueles que não foram levados? Então Anani vai dizer, vai trazer o relatório e vai dizer: olha, Neemias, o negócio lá não está fácil, os muros estão em ruínas, o povo está em miséria. O cenário aqui se divide em 2. A primeira parte, Neemias fica sabendo pelo ouvido. A notícia vem nos ouvidos de Neemias: o negócio não está bom. Então a notícia não foi boa, aleluia. Muita gente tem parado bem aqui, porque tem pessoas que não têm colocado o pé na estrada, aleluia, quando sabe a notícia, aleluia, que a situação da obra não está boa. Por quê? Porque tem gente que só trabalha quando a notícia é boa, tem gente que só trabalha quando ele sabe que o ambiente está favorável, tem gente que só vai quando ele fica sabendo que o negócio está fácil, aleluia. Quanta gente deixou de colocar o pé na estrada. Ei, como é que está lá? Para não está fácil, não está não? Então eu não vou nem sair de casa, eu não vou nem colocar o pé na estrada. Por quê? Porque o negócio lá, a notícia que eu soube é que a igreja está em ruína, a notícia que eu soube é que o círculo de oração está dividido, a notícia que eu soube é que a igreja não tem renda, a notícia que eu soube é que quem começou lá não terminou. Então eu não quero saber disso, porque tem gente esperando notícia boa para ir para a obra, tempo favorável para fazer obra. Mas eu vim aqui te dizer: se tu estiver esperando tempo bom para fazer obra, tu não vai sair de casa, porque em todo tempo tem luta, em todo tempo tem adversidade, em todo tempo tem problema. Neemias fica sabendo da primeira parte do cenário, mas ele diz: não, eu vou, aleluia. Então Neemias coloca o pé na estrada e vai com a sua mudança. Quando ele chega lá, aleluia, aí Neemias vai inspecionar. Agora ele vai dar uma olhada, e aqui ele vai ter a segunda parte do cenário, porque a primeira parte do cenário ele fica sabendo, meu querido cantor Valdeci, ele fica sabendo da notícia. A segunda parte ele vai ver com seus próprios olhos. Quando ele chega lá, ele vê que tem escombros, ele vê que tem
pedras que estão só cinza. Ele vai ver que tem lugar que não tem como passar. Aleluia. Bem aqui tem muita gente que arrumou, nem arrumou, nem ou melhor, nem desarrumou a mala. Teve gente que nem arrumou as coisas dentro de casa, quando ele viu que a notícia ainda era pequena perto da realidade, porque tem coisa que a notícia ainda é razoável. Quando você chega lá, é pior do que quando você ficou sabendo. Neemias, aleluia, tinha como ele jogar a boroca nas costas e dizer: eu não vou ficar, porque teve muita gente que fez isso. Teve muita gente que quando chegou lá na obra, que viu que o negócio estava feio, ele disse: aqui não é meu lugar, aqui não foi feito para mim. Mulher não desarruma a mala, mulher não coloca a mobília dentro de casa, desarruma tudo que nós vamos voltar, porque tem gente assim que já quer encontrar obra feita, que já quer encontrar tudo construído, que não quer encontrar nada por fazer, mas todo tempo na obra tem alguma coisa para levantar. Urei, canto que minúcia, que dúvida de plouve a céu. Aleluia. Eu vim dizer para você nesta noite: em todo lugar que tu for, tem alguma coisa para levantar, algum muro para edificar. Aleluia. Aí Neemias chega, louvado seja o nome do eterno Deus. Ele enfrenta o cenário, é a primeira causa. A segunda causa que Neemias vai enfrentar é a oposição. A oposição aqui é representada por Sambalate, Tobias e Gesem. Se já não bastasse o cenário desfavorável, mas eu quero te dizer uma coisa: que toda obra tem alguém cheio de demônio para tentar parar ela. Talvez tu tá frustrado, talvez tu tá chororô pelos cantos. Por quê? Porque tu disse: eu tenho um chamado, porque tu disse: foi Deus que me chamou. Aí por via da oposição, aí tu te frustra. Mas eu quero te dizer que o teu chamado não isenta oposição. O teu chamado não é blindado. A oposição tem oposição. Só tem uma coisa: é que se tu tem chamada mesmo, não tem oposição que vai conseguir parar a chamada que Deus fez na tua vida. Aleluia. Aleluia. A segunda causa é a oposição. E a oposição, meu querido Fabrício, a oposição, ela trabalha com três ferramentas. Três ferramentas essa que tem parado muita gente. E qual é a primeira, pastor Ismar? Está no capítulo 2 de Neemias, versículo 19. É a zombaria, porque todo opositor é zombador de carteirinha. Todo opositor, ele sabe zombar, ele meneia a cabeça, faz sorriso de canto de boca, aleluia, zomba de você, diz que você não tem ministério, diz que você não tem chamada, diz que você não é ninguém. Todo opositor é profissional em zombaria, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Neemias é zombado. Quando Neemias é zombado, ele não vai desabafar no grupo da WhatsApp. Quando Neemias é zombado, ele não vai pro Facebook desabafar. Quando Neemias é zombado, sabe o que ele disse? Eu vou orar, porque oração ainda bate zombador. Eu vou orar, porque zombador não consegue parar quem ora. Uramanda aquela baixandarai. Aleluia, parece até coisa pequena, mas teve muita gente que parou por causa de uma zombaria. Alguém zombou porque ele cantou mal, alguém zombou porque ela pregou mal, porque ela cantou mal, porque ele fez alguma coisa, aleluia, que não teve sucesso, ou mesmo sem nenhum motivo, alguém pegou e zombou de você. Aí tu entrou dentro do quarto e disse: eu não prego mais por causa do zombador.
Aí eu não canto mais por causa do zombador, eu não dirijo mais a obra por causa do zombador. Se tu parar por causa de um zombador de meia tigela, é porque tu não tem ministério, porque quem tem ministério, zombador não para. Candácia, o nimicou, peteia, calabai, rimianda, labaxandará, aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem chamada deixa zombador comendo poeira. Quem tem chamada deixa zombador comendo. Deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver. Pecandaca, labacandarai, o nimicou, peteia, canto como nagacé, arai, chocomandegue, rai. Aleluia, eu vim pregar para quem foi chamado. Aleluia, aleluia. A segunda ferramenta da oposição chama-se menosprezo. Está no capítulo 4 de Neemias, versículo 3 e versículo 4. Quando viu que o trabalho estava fluindo, quando viu que o negócio estava, porque quem tem chamado flui, porque quem tem chamado dá certo. Pastor Eden Carlos, quando viu que o negócio estava dando certo, aí então Tobias disse: eu vou acalentar Gesem, eu vou, aleluia, tentar levantar o ânimo de Gesem. Aí ele disse, Tobias disse para Gesem, disse: não te preocupa não, ainda que eles consigam levantar esse muro, vindo uma raposa contra esse muro, vai dar no muro e vai derrubar. Aleluia. O que é isto? É menosprezo, ou seja, pegar o que tu faz e diminuir. Olha, que tamanho tem uma raposa, que força tem uma raposa, que impacto tem uma raposa. É porque tem gente, aleluia, que é profissional em te menosprezar. Tem gente que é profissional, aleluia, em dizer que teu ministério é pequeno, que tua chamada é pequena. Tudo que ele faz é para te diminuir. Aleluia, tudo que ele faz é para te diminuir. Sabe o que ele diz? Não precisa coisa grande. Basta uma raposa, vai dar no ministério dela, vai derrubar. Basta uma raposa, vai dar no ministério dele, vai derrubar. Basta uma raposa, vai dar, aleluia, nessa pregação dele, vai derrubar. Aí tem alguns que se trancam dentro do quarto. Eu tenho que provar para essa pessoa que eu não sou o que ele pensa. Para de bobagem. Quem te chamou foi Deus. Tu não precisa provar para quem não tem o que fazer, aleluia, quem tu é. Aleluia, tu não precisa provar que tu tem potencial para ninguém. Por quê, pastor? Porque quem te chamou já sabe o potencial que tu tem. Quem te chamou já sabe o potencial que tu tem. Mas tem gente que quer provar. Eu tenho que provar para ele que Deus me chamou. Eu tenho que provar para ela que eu tenho chamado. Aleluia. Tu não tem que provar para ninguém. Deixa que Deus vai mostrar, aleluia, para a oposição, que ninguém para quem ele chama, que ninguém para quem ele escolhe. Teve gente que parou por causa, aleluia, do menosprezo. Terceira ferramenta que toda oposição, isso aqui é pesado. Terceira ferramenta que toda oposição usa, aleluia. Qual é, pastor? A mentira. A mentira parece até pouca coisa, mas quantos homens e mulheres pararam por causa de um mentiroso? Quantas pessoas desistiu de pregar, de cantar, de pastorear a igreja, aleluia, por causa de um mentiroso? A mentira aqui, ela vem por três classes. Neemias capítulo 6, versículo 6, vem por Gesem. Capítulo de número 6, versículo 10, vem pelo sacerdote Semaías. Capítulo 6, versículo 14, vem pela profetisa Noádia. Agora vem para cá, que o que me chama a atenção aqui não é o fato de Gesem ser mentiroso. Gesem não faz parte, aleluia, do
povo, aleluia, que gosta de construir, que gosta de trabalhar na obra. Gesem aqui não pertence, não tem parte nenhuma no povo que foi escolhido. Então eu não me impressiono com Gesem sendo mentiroso, não, eu não me impressiono com Gesem. Agora o que me deixa encabulado é o sacerdote Semaías, sacerdote mentindo, tentando atrapalhar, tentando parar o companheiro, aleluia. Isso aqui me deixa encabulado, porque tem sacerdote que se presta o serviço de ser mentiroso só para não ver a obra crescer, só para não ver o trabalho dando certo, aleluia. Mas eu vim aqui dizer para você que está me ouvindo, não importa se é mentira, sai da boca de um sacerdote. Se é mentira, é palavra do diabo, e não tem palavra do diabo ainda que esteja na boca de um sacerdote capaz de parar quem Deus chamou, quem Deus escolheu. O que me encabula é um sacerdote mentindo. E outra coisa que me encabula é uma profetisa mentir. Aleluia, porque tem profeta mentiroso, tem profeta mentindo, aleluia, profetizando mentira para parar quem Deus chamou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: palavra de profeta só tem validade quando ela vem do trono de Deus. Profeta que fala mentira não tem legitimidade na sua palavra. E profecia de mentiroso não pega em quem tem ministério. Profecia de mentiroso não pega em quem tem chamada. Ei, eu sei que todos que têm chamada sempre vão ser alvo de um mentiroso, mas eu quero dizer para você que essa mentira que espalharam na tua cidade, essa mentira que lançaram no ventilador, ela pode até te abater, mas ela não vai te fazer fracassar, porque quem te chamou é Deus. Primeira causa que Neemias enfrenta é o cenário. A segunda é a oposição. A terceira causa que Neemias enfrenta está no capítulo 4 e versículo de número 10 do livro de Neemias. Aleluia. E que causa é esta, pastor? É a pior causa que tem. Esta causa, ela é pior do que o cenário desfavorável. Esta causa é pior do que a oposição, com a zombaria, com o menosprezo e com a mentira. Esta causa é, aleluia, o desânimo. Perceba que no capítulo 4, versículo 6, o muro já estava pela metade. Então eles já tinham trabalhado até a metade. Aleluia. Capítulo 4, versículo 10. Depois que o muro já estava a metade feito, então veio o desânimo. O desânimo é algo terrível que um homem de Deus enfrenta no seu ministério, na sua trajetória. Sabe por quê? Porque quando o homem ele está desanimado, não precisa ter um cenário desfavorável para fazer ele perecer. Não precisa nem levantar uma oposição, porque o desânimo é o pior inimigo que o homem pode enfrentar. Se tu estiver animado, tu consegue enfrentar, aleluia, o cenário. Se tu estiver animado, tu consegue enfrentar, aleluia, a oposição. Aleluia. Agora o desânimo é pesado. Quantas pessoas entregaram a credencial? Quantas pessoas entregaram cargo? Quantas pessoas esconderam já a sua Bíblia, dizendo: eu não prego mais, eu não dirijo mais igreja, eu não pastoreio mais, eu não tomo mais conta do círculo de oração, eu não vou mais tomar conta da mocidade. Por quê? Porque eu estou desanimado.
porque eu estou para baixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Neemias, ele consegue animar os que estavam desanimados. Aleluia. Por quê? Porque Neemias tinha um segredo com ele. Louvado seja o nome do eterno Deus. E por quê, pastor? Porque todo homem e mulher de Deus que tem um chamado, ele tem um segredo com Deus. Diga para essa pessoa que está do teu lado, sacuda ele assim e diga: Deus tem um segredo contigo e tu tem um segredo com Deus. Louvado seja o nome do eterno. Sabe por quê? Porque, irmão, para não parar diante do cenário, para não parar diante da oposição, para não parar diante da zombaria, para não parar diante do menosprezo, para não parar diante de uma mentira, para não parar diante do desânimo, só tendo um segredo com Deus. Pastor Ismael, e qual era o segredo de Neemias? Qual era o segredo de Neemias? Alguém poderia até chutar e dizer: pastor Ismael, o segredo de Neemias era porque Neemias era influente, era copeiro, tinha acesso ao rei. E eu digo para você que não, que tem gente que tem influência, mas para. Tem gente que tem influência, mas não consegue ter êxito. Tem pessoas que têm, aleluia, influência, mas não conseguem lograr um bom resultado. Aleluia, pastor. Então o segredo é a liderança, aleluia, de Artaxerxes, que enviou ele. Eu digo para você que não, porque quantas pessoas foram enviadas, pois grandes líderes enviou ele, mas ele não deu conta, ele voltou, ele desistiu, está frustrado. Aleluia, pastores. Então o que se dá, aleluia, o sucesso de Neemias? O sucesso de Neemias se dá por um segredo que está no capítulo 2 e no versículo de número 12. Eu convido os irmãos para ficar em pé, que eu quero dizer esse segredo para você em pé. Que segredo é este, pastor Ismael? O segredo do sucesso de Neemias. Qual é o segredo deste sucesso? Aleluia, capítulo 2, versículo 12. Neemias diz assim, ó: e eu não disse a ninguém. Isso é segredo, ó. Aleluia. Eu não disse a ninguém. Sansão tinha segredo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. No dia que ele revelou o segredo, você pode observar que ele perdeu. Porque tem segredo que tu não pode dizer. E Neemias disse assim: e eu não revelei, eu não disse para ninguém o que Deus colocou no meu coração. Aí eu entendo, cantora Noêmia, aleluia, que o que Neemias tinha no coração não foi colocado pela esposa dele. O que Neemias tinha no coração não foi colocado pelo líder dele. Aleluia. O que Neemias tinha no coração não foi colocado por nenhum amigo dele. O que Neemias tinha no coração não foi colocado por nenhum rei. O que Neemias tinha no coração, quem colocou foi Deus. Então deixa eu dizer, o que a tua esposa coloca no teu coração é capaz do diabo tirar. O que o teu esposo colocar no teu coração é capaz de tu perder. O que o teu pastor colocar no teu coração é capaz de você desistir. Mas tem uma coisa séria aqui, é que o que Deus colocar no teu coração, o que Deus coloca no teu coração, meu irmão, o que Deus coloca no teu coração, minha irmã, é suficiente para você terminar o que começou. Aleluia, aleluia, aleluia. Por quê, pastor? Porque tu é decepcionado, a mentira te abala,
o cenário te deixa trêmulo, aleluia. Aí tu volta para tua casa e tu diz: eu vou parar. Quanto de nós não já dissemos que vai parar? Quanto de nós não já dissemos que vai desistir? Aí você diz: eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais. Aí tu vai para tua casa, aí o que Deus coloca no teu coração começa a incendiar. Porque um dia Jeremias estava assim dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais saber de ministério. Ele disse: eu não falarei mais na tua palavra, porque a tua palavra na minha boca é vergonha. Eu não vou mais falar do teu nome. Mas ele diz: mas a tua palavra é como fogo nos meus ossos. Ou seja, eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero parar, mas eu não consigo. Sabe o que é que não consegue deixar você parar? É aquilo que Deus colocou no teu coração. Tu está lá no chão, caído, dizendo: agora eu perdi, agora eu não me levanto mais. Aí Deus começa a incendiar o que Ele colocou no teu coração. Ele começa a incendiar. Aí tu diz: eu vou continuar mais um pouco, eu vou pregar mais um ano, eu vou cantar mais um ano, eu vou fazer a obra mais um ano. E o que é isto? É o que Deus coloca no teu coração. É o que Deus coloca no teu coração. Eu vim aqui dizer para você que Satanás não vai tirar o que Deus colocou no teu coração. Aleluia. Alguém diz: tu não canta bem. Alguém diz: tu não prega bem. Alguém diz: tu não sabe nem falar direito. Mas aí tem uma coisa que incendeia a tua alma, tem uma coisa que incendeia o teu coração. Aleluia. Tem gente que está dizendo: eu não sei porque essa irmã ainda não parou, eu não sei porque esse irmão ainda não parou. E sabe por quê? Eu vou te revelar o segredo. É porque o que Deus colocou no coração dele não é perecível. O que Deus colocou no coração dela, aleluia, Satanás não consegue matar. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu acabei a carreira e guardei a fé. Deus colocou algo no meu coração que me fez correr até acabar, mas eu não deixei pela metade. Neemias concluiu. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Neemias concluiu: eu não sei se o que Deus tem contigo, aleluia, em 52 dias. Eu não sei se o que Deus tem contigo é em 52 semanas. Eu não sei se o que Deus tem contigo é em 52 meses. Eu não sei se o que Deus tem contigo é em 52 anos. Mas uma coisa eu sei te dizer: tu vai terminar o que tu começou. Por quê, pastor? Porque o que Deus colocou no teu coração é maior do que a oposição, é maior do que o cenário, é maior do que o mentiroso, é maior do que a mentira, é maior do que Sambalate, é maior do que Tobias, é maior do que Gesem, é maior do que o diabo, é maior do que o inferno. O que Deus colocou no teu coração é maior, é maior, é maior. Quem tem no coração algo que foi colocado por Deus. Uricalabá Xandarai, Urimianda Labacobandaga Xandará. Aleluia. Eu quero dizer para você que tu não vai deixar pela metade aquilo que tu começou. Diz a Bíblia: aos 52 dias nós terminamos aquilo que nós começamos. Porque não é só começar não, aleluia, tem que terminar. Chamada não é sapatinho bonito, chamada não é blazinho bonito, chamada não é cabelinho passado, aleluia, passado na chapinha. Chamada é o que Deus coloca no coração e que arde, aleluia. Vai fazer a obra, vai fazer a obra, conclui o que Deus te chamou para fazer.
oposição mesmo, com um cenário desfavorável mesmo, com os mentirosos mesmo, com os zombadores mesmo. Aleluia. Sabe qual vai ser a maior decepção do diabo? É que ele trabalhou em vão. Aleluia. A maior decepção, levanta a mão que eu quero profetizar. A maior decepção do diabo é que ele fez o cenário ser o pior possível para você. A maior decepção do diabo é que ele levantou os Sambalate, os Tobias, os Gesens para te zombar, para te menosprezar e para mentir contra a tua vida, mas foi em vão. Não foi capaz de parar o que Deus colocou no teu coração. Bate no peito, bate no peito, não deixa essa chama se apagar. Deus colocou no teu coração. Levanta a tua mão, meu Deus. Não deixa esse povo desistir daquilo que eles foram chamados para fazer. Aleluia. Que ele conclua, que ela termine, que ele tenha sucesso na sua chamada. Quantos concordam? Levanta a mão e diz glória a Deus. Os irmãos, podeis assentar. Podeis assentar. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. E eu oro a Deus que Deus use os demais pregadores e cantores que ainda irão passar por esse altar. Aleluia, até domingo. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus.